2 de Química, a gente vai tratar de diluição. Diluição é diferente de dissociação. Dissociação, como a gente viu, é adicionar soluto no solvente. Agora, diluição, a gente vai adicionar mais solvente numa solução que já existe. Ou seja, se a gente tem alguma coisa concentrada, a gente vai diluir ele, vai tornar menos concentrado. Então, numa diluição, tem que sempre lembrar disso, numa diluição a quantidade de soluto vai ser sempre a mesma, tanto em gramas quanto em número de mols, entenderam? Então a diluição a gente permanece com a mesma quantidade de soluto. Então, como a gente tem uma concentração inicial de 100 gramas por litro, a gente tem uma solução de concentração final de 40 gramas por litro e o volume final de 1, lembra que a gente calculava a concentração comum com a massa do soluto sobre o volume da solução? Então, para a gente calcular como a gente tem a concentração em volume, a gente consegue achar a massa final do soluto. A massa final do soluto é a concentração final vezes o volume final, dá 40 gramas. Só que como a gente lembra daqui, numa diluição a quantidade de soluto permanece a mesma, então os 40 gramas da massa final do soluto é os mesmos 40 gramas da massa inicial. Então a gente consegue calcular o volume inicial da solução inicial. Então, a massa inicial do soluto é a concentração inicial vezes o volume inicial. Então, o volume inicial é a massa inicial, que é a mesma da massa final, sobre a concentração inicial. Então, dá 0,4 litros. Então, é o volume. É o volume. Como o volume inicial é 0,4 litros e o volume final é 1, a gente adicionou 600 ml de solvente na solução para diluir ela de 100 gramas por litro para 40 gramas por litro. Entenderam? Então, para a concentração molar é a mesma coisa. O número de mols inicial é igual ao número de mols final. Então, a gente pode falar aqui, a concentração molar vezes o volume molar inicial é igual a concentração molar final vezes o volume final. E aqui também, a concentração comum inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. E é só isso. Diluição é só a gente lembrar dessa igualdade e lembrar que a quantidade de soluto permanece a mesma, que a gente consegue resolver os exercícios. Ficou alguma dúvida? Não.